dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. É sempre uma alegria liberar a palavra de Deus, o Evangelho do Reino ao seu coração. Queridos, a nossa série em curso, ela tem um tema entre a largada e o pódio. É a caminhada. A grande questão, eu tenho falado aqui, é no meio, no entremeio. É ali que nós vamos ser provados para sermos aprovados. Então, existe um pódio. O pódio, o que é? É o lugar, é o foco, é o lugar preparado para a nossa chegada. Graças ao Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E, portanto, esse caminho, como nós aprendemos já na nossa série anteriores aí, este caminho, amados, é uma constituição e ele habita dentro de nós. E agora nós ganhamos então esta visão de que Jesus Cristo é o caminho. Ele revelou isso. É a verdade, é a vida. E nós estamos andando por ele. Glória a Deus. Por isso, meu querido, não tenha medo. Você pode estar passando uma luta, um problema, uma situação. Eu quero te convidar a levantar a sua cabeça e a entender o grande plano de Deus para a sua vida. Aleluia. Amados, Deus tem um propósito extraordinário e que esta caminhada, este processo no meio da nossa caminhada, ele não pode nos empobrecer espiritualmente. Pelo contrário, ele tem que nos enriquecer, porque toda prova revela uma chance de aprovação. Então, é só através da prova que a gente consegue ser aprovado. E a prova acontece exatamente, amados irmãos, entre a largada e o pódio. Todos nós já largamos um dia, todos nós já caminhamos, todos nós já tivemos uma experiência. Agora é o nosso dia a dia, é a nossa escola. Glória a Deus. E a palavra escrita em Hebreus, capítulo 12, a qual estou lendo com os irmãos, ela é tremenda. E eu quero deixar aqui alguma parte da palavra, que é o capítulo 12 e versos 14 a seguir, que diz: esforcem para viver em paz. Eu fiz alusão desta palavra já, acho que na última ou penúltima gravação, mas esforcem para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então surge diante desse versículo a pergunta: quem conseguirá ver o Senhor? Tem alguém santo? Alguém com condições para ser santo? Gente, essa santidade aqui é a presença de Deus em nós. É Ele que nos santifica. Santificar significa ser separado para. Então Deus nos separou para Ele, para sermos santos. Tanto que diz: esforcem para viver em paz. Esforcem para ter o governo divino com todos e para serem santos. Você está entendendo? Esforce para viver em paz, para viver a realidade do governo divino, para com todos os santos e serem santos, né? Ou para com todos e serem santos. Então, o ser santo vem depois do governo. Por isso que nós subentendemos aqui, nas entrelinhas, que quem santifica é o Senhor. Então, esforce para ter o governo de Deus, tá? E para ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, sem a presença de Deus de forma real em nosso interior, ninguém vai ver o Senhor. Não tem como, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E é incrível, ele fala assim, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só, que não seja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Gente, vamos fazer uma analogia comigo aqui acerca de Esaú.
Meu Deus, quem se lembra da história? Esaú, ele tinha um direito, é o chamado direito de primogenitura. Ele administraria os bens, né? Ele era o cara que era entregue à autoridade paterna. O pai entregava a autoridade para o primogênito, que cuidaria de toda a situação, que administraria toda uma fortuna. A bênção do pai repousava sobre o primogênito. E Esaú tinha esse direito, porque ele nasceu primeiro, ele nasceu antes de Jacó. Mas o que acontece aqui? A Bíblia está narrando que o escritor aos Hebreus faz questão de falar que ele foi imoral. Ele foi imoral, porque ele não deu valor naquilo que Deus havia entregue para ele. Ele vendeu aquilo que Deus deu para ele. Ele negociou aquilo que Deus deu para ele. Sabe, amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil da igreja na terra. Porque a igreja está sendo tentada a negociar, amados irmãos, aquilo que Deus já deu. Por exemplo, Deus fez promessas. A Bíblia tem cerca de 7 ou 12 mil promessas em toda a sua extensão. E muitas vezes, amados irmãos, nós, por pouca coisa, abrimos mão de uma promessa. Negociamos. O caso de Esaú foi isso. Ele estava com fome. Foi para o deserto e voltou com uma fome. Então alguém aproveitou a oportunidade, tá? E ofereceu para ele algo. Ofereceu não. Alguém começou a fazer uma sopa de lentilha próximo dele. Imagina o cheirinho da sopa de lentilha. Gente, a sopa de lentilha, ela é maravilhosa. Eu comi uma sopa de lentilha esses dias, que o amado irmão fez lá na nossa comunidade. Que delícia! Que delícia a sopa de lentilhas. Então eu imagino uma pessoa morrendo de fome e começou a sentir aquele cheirinho da sopa de lentilha, né? Então, imagine a situação. Ele imediatamente negociou. Sabe, amados irmãos, nós precisamos atentar com diligência para a nossa caminhada. Olha, quando eu falo em caminhada, entre a largada e o pódio, estamos falando de caminhada, estamos falando aí de um processo, estamos falando aí de alguns anos de vida na Terra, que é essa caminhada. Nós precisamos estar atentos para não perdermos aquilo que Deus nos deu. E aquilo que Deus nos ofereceu, e aquilo que Deus nos entregou. Quantos presentes nós ganhamos de Deus. Quantas coisas Deus deu para a nossa vida, amados irmãos. Quantas coisas Deus entregou que para nós era impossível ter e Deus entregou na nossa mão. Então nós não podemos perder aquilo que Deus nos deu. Sabe? A minha oração é: Senhor, eu não quero nunca perder aquilo que eu já ganhei. Eu não estou preocupado até com aquilo que eu vou ganhar, porque isso eu ainda vou ganhar. Eu creio que tem muita coisa para eu ganhar, mas a minha preocupação é perder o que eu já tenho. E eu estou falando isso da vida espiritual. Eu não estou falando isso da vida material, não estou falando isso de nada material. Eu estou falando isso da vida espiritual. Então, aquele entendimento, aquela revelação, aquele temor, aquele tremor, aquela vontade de servir que você recebeu, nós não podemos perder. E somos tentados a negociar isso, né? O próprio sistema, a própria situação que o mundo está vivendo, amados, nos leva a querer, a ofertar um negócio para cada um de nós, para que nós possamos desistir do propósito, da caminhada, daquilo que Deus deu. Então é muito sério isso, e eu quero levar você a esse entendimento que não podemos imitar, amados irmãos, Esaú, não. Não, 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 não. Não podemos vender o nosso direito, não. Tem um direito, tem uma promessa, tem uma bênção, tem uma caminhada, tem uma presença, tem um caminho, tem uma verdade, tem uma vida, tem um Senhor, tem o Espírito Santo, tem tudo de Deus está em nós. Amados, eu quero falar uma coisa para você, que o poder de Deus está na igreja, a vida de Deus está na igreja, a unção de Deus está na igreja, a glória de Deus está na igreja, e a igreja tem que entender isso e vivenciar essa realidade. Então o processo diário, esse processo, queridos, ele revela a veracidade da vida de Deus em nós. Aleluia! Nós temos que entender isso no Espírito, né? E aí diz assim: como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção,
foi rejeitado, olha só, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, quando ele vendeu o seu direito da bênção, da primogenitura, amados, naquele momento, parece que não tinha tão grande valor, porque ele estava no meio do processo, sabe? Ele estava caminhando no meio daquele processo, aquela caminhada, né? Ele estava com fome, ele estava realmente exausto, cansado. Então ele não deu valor àquilo que ele devia ter dado valor. Então o que acontece? Ele falou: peraí, me dá o prato de lentilha logo e leva a bênção, né? Afinal, eu não estou nem preocupado com a bênção. Porém, um dia chegou a hora. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo chega a hora. Um dia chegou a hora, o momento, em que Esaú, né, começou a sentir a dor do isolamento, a dor da perda. Ele havia perdido uma promessa que Deus havia dado. E agora a Bíblia diz que ele chora, derrama lágrimas, querendo de volta. Mas agora é tarde demais. O tempo já foi. Deixa eu falar para você, o tempo vem e vai. O tempo passa. E nós precisamos estar atentos no tempo. O que está acontecendo no tempo que eu estou vivendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esta é a palavra para o teu coração. Nesta caminhada, neste processo que você e eu estamos passando, tem um alvo. Tem um alvo. Aleluia. Tem um pódio nos esperando. Cristo, de braços abertos, esperando eu e você. Ore comigo, Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa palavra. Pai, abençoe a vida dos meus irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço e até amanhã.